Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schutz, competência acadêmica, competência política. Nesse vídeo eu apresento cortes da pergunta de uma jornalista da CNN para a candidata Marina, candidata a prefeita da cidade de São Paulo, de que se ela se comprometeria a autorizar, a defender o direito das mulheres ao aborto com mais de 22 semanas. Mas o fato é que a lei brasileira determina que não há um prazo e dá o direito a mulheres que forem, por exemplo, vítima de violência, vítima de estupro, de fazê-lo no brasileira. Infelizmente, não dá a muitas dessas vítimas a agilidade necessária para que o processo seja feito dentro do prazo de 22 semanas. A gente se compromete a garantir que na rede municipal as mulheres consigam exercer esse direito de fazer o aborto mesmo após a 22ª semana? Eu inicio esse meu comentário respondendo essa pergunta no contexto de que, pela legislação brasileira, pelo direito constitucional brasileiro, existem 3 situações em que é possibilitado o aborto legal, ou seja, o risco de vida para gestante, criança anencéfala e vítima de estupro, sem um prazo legal definido em lei, seja pelo direito constitucional, seja pelo Código Penal. Dessas 3 situações, é importante se ressaltar que, sob a minha óptica, 2 delas são pertinentes referentemente ao aborto legal com mais de 22 semanas, qual seja, risco de vida para gestante e criança anencéfala. Porquanto, como nós sabemos, o direito constitucional, no capítulo referente a garantias individuais, um dos direitos que é garantido a todo ser humano é o direito à vida do ser humano. De maneira que, se a morte, a interrupção da vida, a morte, qual seja a morte, é definida pela interrupção da atividade cerebral, consequentemente, a vida do ser humano é estabelecida pela atividade cerebral, início da atividade cerebral, que se dá no final da 4ª, início da 5ª semana de gestação, de maneira que uma criança anencéfala, apesar de que se a gestação se ela vier a parto, ela não sobreviverá, é pertinente pelo direito constitucional, sem mácula ao direito constitucional, a interrupção de uma criança anencéfala, a gestação de uma criança anencéfala com mais de 22 semanas. Também, nesse contexto da gestação, do aborto legal, interrupção da gestação com mais de 22 semanas, foi a afirmação de que, em muitos casos, se deve a uma ineficiência, ineficácia do Estado brasileiro pela demora que se ultrapasse esse prazo legal esse prazo de 22 semanas. A propósito disso, é importante se ressaltar que se uma mulher for vítima de estupro hoje, e hoje mesmo ela procurar atendimento no SUS, ou então amanhã ela procurar atendimento no SUS, ela deve ser atendida pela lei brasileira sem a necessidade de boletim de ocorrência e sem a necessidade de autorização judicial. Além do que, se ela procurar hoje ou amanhã vítima de estupro, o atendimento no SUS, ela não incorrerá também em atrito com a ética médica. Entretanto, se ela protelar para mais de 22 semanas, ela entrará em atrito tanto com a lei brasileira, no capítulo referente às garantias individuais do texto constitucional, quanto referentemente à ética médica. Sob a minha óptica, com a devida vênia a erudita jornalista da CNN, com a devida vênia eu entendo que, na quase totalidade dos casos, se deve a gestante vítima de estupro protelar a interrupção desse parto. E quando ela protela essa interrupção da gestação com mais de 22 semanas, ela entra em atrito
seja sob o aspecto ético, médico, porquanto com mais de 22 semanas já entra em procedimento de parto prematuro, como também relativamente ao direito constitucional, porquanto que, como eu já mencionei, o direito constitucional ele tutela a vida do ser humano, e com 22 semanas a atividade cerebral já está perfeitamente estabelecida, porquanto já há um ser humano e há também um direito à vida do ser humano que é tutelado pelo direito constitucional. E isto posto, eu defendo a minha ideia, a minha posição de que o aborto ele poderia ser considerado legal para todos os casos, seja os previstos pelo Código Penal como legal, seja os ilegais, poderiam ser transformados em abortos legais até o final da quarta, início da gestação, porque, como eu mencionei, se a interrupção da vida do ser humano é atestada, ou seja, a morte é atestada pela interrupção da atividade cerebral, consequentemente, o início da vida do ser humano ela se estabelece com o início da atividade cerebral. Portanto, o início da atividade cerebral, como se dá no final da quarta, início da quinta semana de gestação, entendo que o aborto, até o início da quinta semana de gestação, poderia ser considerado legal em todas as situações, seja ele legal ou ilegal, poderia ser transformado em ilegal, porquanto, nos casos do aborto das vítimas de estupro, entendo que 5 semanas seria o tempo suficiente para a gestante definir se quer levar adiante ou não essa gestação. E a propósito disso, há também uma orientação médica que, com mais de 22 semanas, a gestante seja informada visualmente da criança, do feto que ela está gerando. E, a propósito disso, aqui em Santa Maria nós temos também um projeto de lei aprovado que, além disso, possibilita ou determina que, além dessa observação visual, seja também escutado os batimentos cardíacos desse feto. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schutz